A graça e a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês, meus amados irmãos. Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado aqui o canal Palavra Verdadeira. Desde já, eu quero pedir de coração e agora que você possa fazer isso agora, antes de eu começar a discorrer a palavra do Senhor. Deixa aí o seu gostei, porque é muito importante aqui para o crescimento do canal, tá bom? E eu quero ler aqui uma mensagem da palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 20, versículo 2 até o versículo 6, que nos diz assim a palavra de Deus. E falaram-lhe dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. Queridos, eu estou trazendo essa palavra hoje aqui para falar um pouco, apenas uma introdução a respeito de batismo nas águas. Uma pessoa aceita Jesus, como eu falei na palavra anterior, no vídeo anterior, a respeito de que muitas vezes existe uma burocracia e uma coisa engessada para o evangelismo. A mesma coisa é com relação ao batismo nas águas. As entidades religiosas dificultam demais a vida das pessoas que deveriam estar sendo batizadas. Dificulta muito, até porque a Bíblia diz que o batismo nas águas ele é um revestimento de Cristo. Então quando a pessoa ela entende o que é o batismo e ela quer se batizar, a pessoa tem que realmente batizar aquela pessoa, porque nós temos respaldo bíblico para realizar isso realmente. Então não existe um prazo para o batismo, não existe que o batismo ele tem que ser com uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses, ou que tem que ter um curso para o batismo, certo? O que tem é que a pessoa ela tem que conhecer a doutrina do batismo. E ela não precisa de muito tempo para conhecer a doutrina do batismo, como o eunuco lá no deserto não precisou de muito tempo. Filipe entrou na carruagem com ele, explicou para ele a palavra de Deus, apresentou Jesus, ele creu e naquele momento ele disse assim: Eis a água ali, o que é que impede que eu seja batizado? Ele disse: Nada impede se você crê em Jesus de todo o teu coração. E eles desceram da carruagem e Filipe batizou o eunuco naquele momento. Então, queridos, muitas vezes o que acontece são essas coisas. As pessoas dificultam demais, as entidades religiosas, as igrejas, elas dificultam demais a entrada das pessoas no reino de Deus. Esse ingresso ele é dificultado por causa dos mecanismos de costumes que as pessoas vão criando. Então, esse tipo de coisa não está na Bíblia, tá? Então, o que aconteceu é que os fariseus chegaram ali para questionar a autoridade de Jesus naquilo que ele fazia. E muitas vezes o que nós vemos é a autoridade da palavra de Deus sendo questionada nessas coisas também, porque a palavra de Deus diz uma coisa e as pessoas tradicionalistas como os fariseus dizem outra. E a igreja ela vai crescendo dessa forma. Primeiro, não existe na palavra de Deus dizendo que é pastor que tem que batizar as pessoas. Tudo bem que o pastor pode batizar até mais bonito, até mais significativo. Tá? Não tem problema nenhum, não estou falando, não estou desfazendo aqui da liturgia das igrejas. Né? Não estou aqui para desfazer da liturgia das igrejas. Se organiza um batismo, vamos organizar aqui um batismo e vamos fazer, o pastor vai batizar, não tem problema nenhum, é bonito. Se os irmãos forem se batizar tudo vestidinho de branco, bonito, significativo. Mas não significa, irmãos, que a gente vai esperar, vai ter um batismo no meio do ano e outro no final do ano. Não, irmãos. O batismo ele pode ser feito toda semana, todo mês, se for o caso. 2, 3 pessoas aceitaram Jesus, vai lá e batiza aquelas pessoas. Não tem problema nenhum. Se você vai evangelizar uma pessoa, você está num lugar no interior do estado, em algum lugar, você evangelizou aquela pessoa, se você mesmo quiser, sem ser pastor, sem ser nada, você mesmo pode batizar. Você só tem que saber que a pessoa ela tem que saber o porquê que ela está se batizando, que é porque ela crê em Jesus de todo o coração, que ela entende que Jesus é o Salvador da sua vida, da vida dela, e que você vai batizar aquela pessoa para remissão dos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que conhecer o que é a doutrina do batismo e ministrar isso na vida da outra pessoa.
Isso é que é o suficiente. Não existe prazo. Isso pode ser no mesmo dia que a pessoa aceitar Jesus, se for o caso. Não tem problema nenhum. As pessoas usam como desculpa dizer: uma pessoa em tal lugar estava bêbada e batizaram. Se a pessoa foi batizada bêbada, então foi errado quem batizou. A gente não está falando de pessoas que estão sendo batizadas de forma inconsciente. Falando de uma pessoa que está lúcida e que ela creu, ela pode ser batizada no mesmo dia, se for o caso, não tem problema nenhum. E se ela disser para você: mas eu ainda fumo. E aí? Eu gosto muito de beber, de tomar cerveja. E aí você vai dizer o quê? Que ela vai ter que se libertar da cerveja e do cigarro para se batizar? Isso não diz na Bíblia em lugar nenhum. Tá? Muito pelo contrário, você tem que apresentar para ela um Jesus libertador e dizer assim: olha, a Bíblia diz que o batismo nas águas é revestimento de Cristo, é ter Jesus 2 vezes na vida. Você já aceitou Jesus aqui agora? Então Jesus, você tem Ele uma vez na sua vida. Quando você se batiza nas águas, você tem Ele 2 vezes na sua vida, te fortalecendo, te abençoando, para te ajudar, para ser algo muito mais poderoso ainda na sua vida. Na verdade, a gente tem que ter sabedoria para que a gente não venha invalidar a palavra de Deus como os fariseus invalidavam. Porque se o batismo nas águas é um revestimento de Cristo, então a gente tem que explicar para a pessoa que se ela se batizar, a gente está dando uma oportunidade maior ainda para que ela venha se libertar dos vícios que ela tem, dos vícios que são prejudiciais à sua vida. Porque se é um revestimento de Cristo, significa que ela vai ter o poder de Cristo 2 vezes maior na vida dela, o que vai contribuir para a libertação daquela pessoa. A mesma coisa aconteceu com Cornélio. Havia na vida dos discípulos barreiras para eles evangelizarem as pessoas e batizarem as pessoas. Haviam barreiras por causa das tradições, que são tradições parecidas com as que tem hoje. Para as pessoas são dadas condições para que elas venham se batizar. São colocadas regras, são colocados obstáculos, são cursos. Eu vi pessoas na época que eu me batizei, que eu tomei um curso de 3 meses para me batizar, e teve pessoas que não foram batizadas porque na hora da sabatina não sabia certas coisas, porque era um curso extenso, era tanta coisa que não tinha nem a ver com batismo. A pessoa não tem obrigação de conhecer a Bíblia a fundo para se batizar, não. Ela tem a obrigação realmente de conhecer que Jesus é o Salvador da sua vida. Ela tem somente que saber que o batismo que vai ser realizado na vida dela é um pacto para a vida inteira com Jesus. Se ela aceita isso, é o suficiente. É ela ter Jesus para a vida. Então isso é que é o suficiente. Mas Jesus deu uma revelação a Pedro, e quando ele foi lá evangelizar Cornélio, então a Bíblia diz que quando ele falava ali a respeito da salvação em Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus desceu sobre Cornélio e aquelas pessoas que estavam ali presentes, e elas foram batizadas com o Espírito Santo. Agora aí é onde eu quero trazer algo muito importante. Os discípulos ficaram abismados que aqueles homens ali foram batizados com o Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. Então, queridos, é o seguinte: naquele momento ali, Jesus batizou com o Espírito Santo aquelas pessoas que estavam ali. Eles não, para Jesus batizar eles com o Espírito Santo, não perguntou quem era que tinha vício, o que é que alguém tinha que deixar alguma coisa, não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi que Pedro disse: como podemos negar a água a esses homens, se assim como nós eles receberam o Espírito Santo? Então, o que acontece, irmãos, é que Cornélio junto com aquelas pessoas foram batizados nas águas. Não teve prazo para se batizar, não teve um curso para se batizar. Eles apenas receberam o esclarecimento, o evangelismo da salvação em Jesus, e que eles precisavam fazer um pacto de salvação com Cristo. E naquele momento, com esse entendimento, eles aceitaram se batizar e logo foram batizados. E na igreja primitiva era assim que acontecia. As pessoas aceitavam Jesus, elas eram muito bem esclarecidas a respeito da salvação e logo era batizada pelo evangelizador, e depois uma outra pessoa voltava para cuidar espiritualmente daquela pessoa. Muita gente não aceita Jesus, o reino de Deus não cresce muito mais por causa das dificuldades que as pessoas colocam. É muita burocracia que as pessoas criam através das suas tradições, através dos seus costumes. A pessoa primeiro tem que se libertar, tem que deixar isso, tem que deixar aquilo para poder se batizar, tem que tomar um curso, tem que ter um tempo para saber se é aquilo mesmo que ela quer. O que a pessoa tem é que crer em Jesus de todo o seu coração e desejar se batizar. Se ela quer, então ela tem que ser batizada. É assim que funciona. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ela se batiza nas águas, isso contribui para o fortalecimento espiritual da vida dela e para ela continuar servindo a Cristo.
é assim que funciona, porque esse é o método bíblico. O restante é invenção dos homens e tem prejudicado muito o crescimento do reino de Deus. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que eu não estou aqui para revolucionar. Eu não estou aqui trazendo algo novo. Eu apenas estou trazendo a simplicidade e a beleza da palavra de Deus. Que a porta é estreita, mas a porta ela é maravilhosa. E todos têm livre acesso para entrar e serem abençoados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E já que a porta é estreita, nós não precisamos dificultar mais ainda com invencionices, tá bom? Vamos orar nesse momento para que a cada dia o Senhor possa continuar nos dando sabedoria e elucidação da palavra de Deus. Querido e eterno Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar nos abençoando, derramando sobre nós a sua graça, o seu poder, e assim, Senhor, que sejamos alcançados a cada dia pela Tua palavra. Que a Tua palavra possa estar se derramando de forma poderosa sobre as nossas vidas. Portanto, meu Senhor, nos ajuda, nos dá entendimento e que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa alcançar nossas vidas, nossos corações, nos direcionando cada dia para o centro da Tua vontade, para que assim, Senhor, possamos anunciar a Tua palavra na beleza espiritual que ela tem, para que o coração das pessoas sejam alcançados cada dia e uma vez que sejam alcançadas, elas possam ser levadas com tranquilidade à Tua presença, a fazerem um pacto eterno contigo, Senhor, a pertencerem a Ti e serem salvas pelo poder do Teu sangue. Portanto, Senhor, a cada dia abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e a gente se vê por aqui no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe.